Já estamos de volta com o seu estilo de vida, então quer dizer que o chocolate é o nosso aliado nessa época, mas a gente precisa saber o porquê, né? Por que a gente quer se jogar nas guloseimas, por que a gente quer comer muito doce, por que a gente não consegue resistir a essas tentações nessa época? Olha, como o Isaac falou anteriormente, né? O fato da mulher saber que está nesse período da TPM ajuda muito, né? Então, ajuda também a controlar essa vontade, né? Se ela tem uma vontade exagerada de comer doce, de comer o chocolate, mas ela já sabe que ela está nesse momento, né? E que isso vai ser passageiro, né? Então, ela consegue controlar melhor, teoricamente, né? Consegue controlar melhor essa vontade, né? Mas o chocolate, ele acaba aumentando a serotonina no nosso corpo, né? E a serotonina é uma das responsáveis por aumentar o nosso bem-estar. Então a mulher procura doce e chocolate, em geral, para se sentir bem, né? Para promover bem-estar, né? Mas é momentâneo, né? Então, para se sentir bem o tempo todo nesse momento, eu teria que comer chocolate praticamente o tempo todo, né? Porque é um efeito passageiro, né? Não é tão duradouro, né? E então, como existem outros alimentos que também aumentam a serotonina, por exemplo, a aveia, né? Acaba também tendo esse efeito semelhante, né? A gente faz essas trocas, né? Agora, como dizer, né, que vai trocar chocolate por aveia? Não tem como, né? Principalmente enquanto está de TPM, né? Já pensou? Amor, gostaria tanto que você trouxesse um chocolate pra mim, tô levando aveia. Mingauzinho de aveia. Mas, assim, também, além dessas trocas saudáveis, o chocolate não é só por conta da serotonina, né? O próprio açúcar, né, já tem um efeito semelhante, né? A gente vicia um pouco no açúcar, né? Então também dá essa sensação de bem-estar, né? Então a gente fica viciado, tem vontade muito de comer o chocolate, de comer doce, né? Mas a sugestão para esse momento é você se conhecer, saber que está nesse momento, né, da TPM, que isso é passageiro, né? E então tentar não, né, meter o pé na jaca, comer chocolate, sorvete, tudo adoidado, tentar fazer essas trocas inteligentes, né, para aliviar essas vontades. Outra coisa que também acaba atrapalhando é o consumo de álcool, né? O próprio consumo do álcool, se prolongado, pode gerar uma hipoglicemia, e a hipoglicemia, como uma proteção do corpo, faz a gente sentir uma maior vontade de comer doces, né? Então, tentar tirar também o álcool nesse momento, né, para não acabar sendo mais um fator para a compulsão por doces. Camila, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso bate-papo, porque agora nós vamos conversar com a repórter Larissa Dairalba e ela vai trazer pra gente o período da gravidez. Será que no período da gravidez as mulheres estão livres da TPM? Nós vamos descobrir agora. Bom dia, Larissa. Olá, Isabelle, bom dia a todos os telespectadores que estão acompanhando a programação do Amazonsat. Aqui em Roraima nós vamos dar continuidade ao tema, falando sobre esse assunto que definitivamente não é de Deus, essa coisa que incomoda as mulheres, que é a TPM. Para nos ajudar, nós estamos aqui com a obstetra, doutora Cíntia Lins, que é especialista em medicina fetal. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre nós. Então conta pra gente, a mulher quando ela tá grávida, acha que se livrou de vez da TPM, de toda essa sensação, ela se livra mesmo? Durante a gestação, sim. A tensão pré-menstrual é uma característica prévia à gestação, do período menstrual. E como a gravidez se caracteriza pela ausência dessa menstruação, ela deixa de ter a TPM e passa a ter sintomas gestacionais relacionados à gravidez, como náusea. Mas isso não é frequente, então a gravidez passa a ser outro foco de felicidade, em geral. Mas quanto realmente aos sintomas, assim, o que a mulher costuma ter quanto àquela cólica, a gente sabe que o bebê tem muita cólica, né? Mas a mulher, durante o período da gestação, ela tem algum desses sintomas que são mais parecidos com a TPM? Não, ela tem... Quando a mulher na gravidez tem cólicas, essas cólicas não são relacionadas ao período pré-menstrual. São relacionadas a características obstétricas, como infecção urinária pode dar cólica. A cólica eventualmente acontece na gravidez e a gente tem que lembrar
que durante a gestação, metade do DNA do nosso bebê, ele é paterno. E o corpo tem que entender que essa genética de outra pessoa não é estranha. Então, eu posso ter cólicas no período menstrual, mas isso não tem relação com o período... Cólicas no período gestacional, mas isso não tem relação com o período menstrual. São outras causas. Tem alguns casos, não sei se lenda urbana, de algumas mulheres que, enquanto estavam grávidas, ainda já gestante, mesmo com vários meses, continuaram menstruando. Isso é normal? Não, sangramento na gravidez não é normal. Sangramento na gravidez, existem os sangramentos que a gente em obstetrícia classifica por trimestre. No primeiro trimestre, que é até 12 semanas, 14 semanas, em geral se classifica como ameaça de aborto. Tem outros casos do segundo trimestre, que é por volta de 5, 6 meses, que às vezes são causas placentárias, e do último trimestre são causas relacionadas à placenta, relacionadas à pressão alta, são outras causas que precisam ser avaliadas. Então, sangramento na gravidez é uma das causas de avaliação médica. E essa mulher que está nos assistindo, que sofre, que tem uma daquelas cólicas insuportáveis, que tem uma TPM que não dá bom dia para ninguém, chuta o cachorro, como que ela pode fazer para melhorar esses sintomas? Então, a tensão pré-menstrual e as cólicas do período menstrual, existe relato que a cafeína, o excesso de cafeína contribui para a piora. A ansiedade e o estresse, então a atividade física ela deve ocorrer. E o que significa atividade física, que a gente fala tanto? Atividade física são 3 vezes a 4 vezes por semana, 30 minutos pelo menos, o que se perpetua na gravidez. Uma gravidez de baixo risco, a gente mantém a atividade física, só registrando. E diminuição da cafeína. Ela tem que consultar que existem alternativas para diminuir isso. Existem alternativas medicamentosas que, na consulta ginecológica, isso vai ser esclarecido com mais afinco, com mais especificidade. Doutora, e quanto à alimentação? A alimentação dessa mulher vai influenciar tanto durante a gestação, quanto realmente nesse momento da TPM? Então, no momento da TPM, como eu comentei, a gente tem que tirar derivados de cafeína. Então, café e chocolate são coisas que tem que diminuir. Por que, senhor? Porque todo mundo adora, parece que o corpo pede um chocolate durante a TPM. Mas isso é uma coisa que já foi pesquisada e foi visto que isso altera as cólicas pré-menstruais. E na gravidez, o foco alimentar muda um pouco, né? Então, a necessidade gestacional passa a ser de 3 em 3 horas alimentos, de preferência alimentos menos condimentados, menos gordurosos e mais saudáveis para uma evolução gestacional saudável. Gente, meu mundo caiu, eu não acredito nisso. Mas, doutora, então conta pra gente essa questão da atividade física. A mulher que ela faz essa atividade física, como que o corpo reage durante esse período tão sensível? A atividade física, ela também, além do bem-estar hormonal, né, e o bem-estar do sistema límbico, que é descrito, que é o sistema límbico, que é o liberador de endorfina, que é o hormônio do prazer, o neurotransmissor do prazer, isso também contribui para esse bem-estar. E também ajuda na formação de substâncias antioxidantes. E é descrito que as reações inflamatórias maiores, elas podem prejudicar e, digamos assim, perpetuar um período de tensão pré-menstrual, que é da dor e da cólica, que é uma coisa que incomoda. Existem outras causas de tensão pré-menstrual e de cólica menstrual. Endometriose é uma delas, doenças inflamatórias pélvicas são causas menos frequentes, mas elas precisam ser avaliadas pelo médico assistente, no caso o ginecologista. Doutora, e quando que essa mulher percebe que, no caso, porque tem doenças relacionadas, que a mulher acaba aí banalizando, achando que é só uma cólica, mas ela deve ter essa procura a um médico? Exatamente. Para que faça esse screening de diagnóstico diferencial, né? Essas avaliações que o exame físico vai ajudar muito nesse screening de diagnóstico diferencial e que faça muitas vezes no diagnóstico diferencial a gente não encontra uma causa, mas que a gente faz testes terapêuticos numa sequência de protocolar que vai definir se a minha suspeita diagnóstica é essa ou aquela. E procurar o bem-estar, que é o que todos nós buscamos, o bem-estar pré-gestacional e o bem-estar gestacional. Doutora, e quanto ao sangue? A gente sabe que cada pessoa tem uma circulação diferente de sangue. Nesse período influencia? Da diminuição do fluxo sanguíneo, toda paciente pergunta isso.
Não tem relação de eu ter diminuição do retorno venoso, de eu ter mais inchaço. Isso pode ser pelo hormônio progesterona, chamado progesterona, que é da segunda fase do ciclo. De uma certa coincidência, mas não tem essa diminuição do fluxo sanguíneo dos membros inferiores porque está no período menstrual. A progesterona, sim, ela diminui um pouco, mas isso é muito discreto, entende? Por isso, se eu faço atividade física, não tenho esse sintoma. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, obrigada a todos. Isa, nós voltamos com vocês, então pelo menos 2 dúvidas aí principais nós tiramos da mulherada. Uma, vai ter que abolir o chocolate, vamos deixar o chocolate no armário, esperar passar esse período da TPM para poder ir lá devorar um pouquinho. E a outra dúvida também é essa questão da atividade física. Acabou a desculpa para não ir para academia, pode ir para academia fazendo, claro, numa intensidade menor, mas vamos lá continuar se mexendo que isso vai melhorar as cólicas, vai melhorar durante o período. Nós voltamos com vocês e desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada pelas suas informações, Larissa. Eu desejo uma boa semana para vocês aí em Roraima também. Bom trabalho e que bom que a gente tá sabendo já que precisa se controlar em relação a esse chocolate, né? É bom quando a gente está informado, quando a gente recebe esse tipo de informação, porque a gente não comete pela falta de conhecimento, não comete esses erros pela falta de conhecimento. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas você pode continuar participando através do nosso WhatsApp. 9010 é o código de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. Manda sua mensagem pra gente, a gente tira a sua dúvida assim que nós voltarmos do intervalo.